Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado.
tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferente. Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast de Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Tá pensando em tirar aquele projeto de podcast do papel com qualidade profissional? Então, você precisa conhecer o Estúdio Capaz. Um espaço completo, equipado com tudo que você precisa para gravar com som limpo, visual top e estrutura de verdade. Ideal para criadores de conteúdo, entrevistas, videocasts e muito mais. Grave com qualidade de estúdio, sem dor de cabeça. Quer saber mais? Chama no Instagram, @Estúdio Capaz, ou pelo WhatsApp 19927 15050 e garanta já seu horário. Estúdio Capaz. Aqui, sua voz ganha força. Mecânica Americanauto, Shopkramer Americana, Grupo Costa, Império Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mor Tratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer aqui de ter um bate-papo aí com o Paulo Fernando aí. Paulo Fernando é tatuador aqui da cidade Americana, especializado em coberturas e realismo. Isso mesmo. Paulo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Quero agradecer o pessoal que está nos assistindo aí, meu grande amigo, parceiro aí, Carlinhos Corsato aí, Vânia Talasso, minha esposa Suelen, a Silvia Helena aqui, minha irmã. Sua irmã dando boa noite pra nós aí. Boa noite. A U Martins dando um salve aqui. É nóis. Aí, um abraço. Paulo, se apresenta pro pessoal aí que não te conhece. Bom, pessoal, me chamo Paulo Fernando. Eu já atuo como tatuador aí há 17 anos, tá? Sou nascido em Americana.
sempre o desenho teve na minha vida presente, mas nem sempre eu fui tatuador, tá? Ah, é? Eu trabalhava de mecânico, cara. Ei, rapaz. Eu era mecânico, fazia manutenção nas máquinas aí, tudo. Mecânica industrial. Isso. E sempre, mas assim, o desenho sempre junto comigo. Sim. Sempre junto comigo. Sempre. Então, de repente, eu era aquele cara no trampo. Sabe quando o cara pisava na bola no churrasquinho de final de semana com nós ali, tal, os caras falavam, ó, desenha o cara ali, desenha o Zé apanhando da mulher dele. Aham. Aí catava aquela caricatura e soltava Porra. lá na fábrica. Eu era o cara que desenhava. Sério, cara? Agora eu vou confessar que era eu. Só pra sacanear. Só pra sacanear. Não, bacana. Conta pra mim, como que começou sua trajetória no mundo da tatuagem? O que te levou a escolher essa profissão, hein? Certo. Como eu falei anteriormente, eu trabalhava de mecânico, trabalho desde 95 como mecânico. Eu trabalhei, né, durante quase 20 anos. E é um trabalho assim que me consumia muito. Eu era muito exigido. Eu era um mecânico de robôs, né? Trabalhava, era muito exigido. Sempre tinha que estar sempre apto, plantão, turnos. Né? Isso duro, aí, né? nossa, cara, tal de 6x2, eu vou falar pra você. Eu trabalhei nisso também, eu sei como que é. Cê tá maluco. Trabalhei em tinturaria, rapaz, eu sei que é... Olha, eu não vou falar pra você onde eu trabalhei, mas fazia pneu, tá? Aham. Mas beleza. E isso daí foi me desgastando tal, e, cara, aí eu sempre desenhando, e o pessoal sempre elogiava meus trabalhos. Falei, cara, mas como que você tatua bem, como você desenha bem e tal. Eu me inscrevi em Salão do Humor, tal, ganhava edições, tudo tal. E aí um dia, quando eu fui fazer minha primeira tatuagem com um tatuador assim que eu gosto muito aqui de Americana, o nome dele é Fábio, mas todo mundo conhece ele como Raul, tá? O Raul Tatu. Sei. Ele fez minha primeira tatuagem, tá? E O Raul não deve estar nem mais tatuado aqui, tá? Tá. Ele Eu é do mundo, ele cara. Ele é do mundo. viaja, Ele tá grande. Sim. Né? Ele tá grande e eu não canso de falar pra todo mundo assim que ele foi o meu grande professor, na verdade, tá? Sim. É um cara que me ajudou muito no começo. E eu fui fazer minha primeira tatuagem com ele e tal, e eu vi ele me tatuando, né? Isso eu já tinha quase 30 anos. Aí eu catei e falei, pô, Raul, cara, Fabião, pô, eu tenho vontade de tatuar, cara, assim, mas, porra, cara, eu ganho super bem onde eu trabalho, né, mano? Aí ele me perguntou, falou, mas, cara, quanto você ganha? Aí eu falei. Ah, tá. Então você não quer tatuar? Eu falei, não, porque, pô, eu vou perder um salário desse. Ah, então você não quer ganhar mais? Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, caramba, mano, eu vou trabalhar com o que eu gosto, eu vou desenhar, é isso mesmo, e vou ganhar. Aí aquilo ficou na minha cabeça, batendo. Até teve um dia que eu peguei e falei, não, essa parte da minha vida, daqui para frente, eu quero trabalhar com aquilo que realmente eu amo fazer, não pelo dinheiro, a princípio. Sim. Né? Claro que hoje o dinheiro para mim é o que essencial, paga, né? A tatuagem é o que paga minhas contas, Sim. paga meus rolês, paga tudo, paga minha moto. É o que eu faço e é o que me dá dinheiro hoje, mas nem sempre foi assim, tá? Eu comecei a tatuar e eu trabalhava de mecânico ainda. Eu trabalhava o dia inteiro dando uma retada e rolamento e aquela loucura toda. E à noite eu recebia as pessoas para tatuar na minha casa, num dos quartos que hoje é do meu filho, que ali eu fiz como um estúdio. Cara, aí abri uma porta para fora e a galera ia lá, tatuava comigo e tal. E a hora que eu percebi, eu estava ali com 6 meses de agenda para tatuagem. E eu acordando cedo para trabalhar e aquele estresse, eu falei, não quero isso. não quero mais. Eu falei para minha mulher, eu falei assim, você me apoia? Tô casado há 30 anos, tá? Com a mesma mulher, com a Eunice, mãe dos meus filhos, 30 anos. Faz tempo, hein? Faz tempo. Tô com 13. Pois é. E hoje é difícil um casamento duradouro, né? Dura, cara. É difícil mesmo. Hoje... Mas para quem vê de fora, não, né, acha que é um mar de rosas, mas não é. Não é. Só que, sabe, a gente vai se adaptando e vai se entendendo e a coisa vai ficando muito, muito boa. Muito boa. Cada vez melhora. É só saber levar. E outra, a gente tem que pensar uma coisa, né? As esposas dão nosso maior bem, né? Pois é, eu digo, ela é minha parceira. Quando eu falei para ela foi a primeira pessoa que me apoiou. Ela falou assim, tá, larga tudo que você está fazendo e vamos embarcar. E ela veio comigo. Tanto é que a empresa hoje, é um MEI, né? Tá no nome dela. Ela abonou, ela veio porque eu estava trabalhando na época ainda e tal. E de repente eu saí fora e só fiquei com a tatuagem. Pum, sou tatuador. Beleza. Aí
comecei, antes disso, treinava no couro de porco. Na minha irmã que está assistindo agora, coitadinha. Né, na que foi esposa. a primeira. Foi, cara. Os amigos. Nos amigos. Os amigos bêbados ali do churrasco. Nossa, vem cá. mano. Eu vou falar pra você, cara. Cada cagada, hein? Só é pra trás. Não, o duro. Bom que você se especializou em cobertura, né? Então, aí você cata o pessoal e fala, meu, vem resolver a cagada que eu fiz aqui. O pior é eu vejo uma tatuagem que eu fiz lá há 20 anos atrás quase, eu morro de vergonha. Aí eu falo pro amigo, né? Falo, vamos, vem cá, cara. Cara, ó, dá uma olhada nos meus trabalhos agora. Porra, modéstia à parte, sensacional. Vamos cobrir. Fala, não, Paulo. Essa vergonha vai ser sua pra sempre. Aí o cara fala, não, eu tô brincando, cara. Esse trabalho seu aqui vale pra mim muito mais do que qualquer trabalho que você faça hoje. Sim. Porque você me escolheu pra gente estar começando isso e tal, e eu acreditei em você. Então isso daí realmente me faz ficar muito feliz e ver que eu tenho pessoas muito boas perto de mim. Que bacana. Isso daí é show de bola, né? Claro que é. Não, os caras é fechamento. Uma tatuagem zoada, cara. Mas assim, se você pegar todos os artistas aí, cara... É tudo que começou. Meu Deus do céu. Teve uma modinha aí de internet aí que você colocava um trabalho seu de quando você começou e agora. Eu fui fazer uma montagem dessa, eu não tive coragem de publicar, de verdade. E eu vou falar pra você, cara, tatuagem é uma coisa que você tem que pensar bem pra fazer. Sim. Tem que escolher um cara bom pra fazer. Claro, sim, senhor. Porque tem uns picareta aí que você olha e fala, rapaz do céu. Pois é, né? Mas assim, infelizmente não é todo mundo que pensa assim, né? Muitas pessoas, eles linkam a tatuagem como uma forma de ficar bonito, beleza? Só que o cara não dá o valor, né? O cara vê preço, não vê valor no artista. E justamente por conta disso, aumentou tanto hoje o número de coberturas. Por isso que eu me especializei. Sim. Porque eu vi que era um nicho que estava crescendo demais. De repente deu o boom da tatuagem, todo mundo querendo tatuar, jogador de futebol, tem uma tatuagem assim aqui no pescoço, vamos fazer, vamos. Só que passa, né? Passa. E aí teve as épocas do tribalzinho. Então. Mas se o tribalzinho. Tudo que é época que é moda, né? Cara, mas assim, Paulo, se o tribalzinho tiver bem feito, ok, cara. Tá tudo bem. Só que acontece que quando deu aquele boom da tatuagem, a pessoa fazia qualquer coisa. Olha, eu quero fechar meu braço. Pô, o cara não queria fechar o braço com uma tatuagem de qualidade. O cara queria ver o braço pintado, sabe? Aí a hora que o cara, de repente, começava a ganhar um dinheirinho a mais, começava a entender, o cara, né, evoluía um pouco, fala, poxa vida, né, mano? Que coisa, né? E eu sempre brinco com meus clientes, eu falo assim que, quando a gente fala de valor de tatuagem, de arte, assim, eu falo, cara, às vezes vai um jovem lá de 20 anos, tá fazendo uma tatuagem no braço. E ele fala para mim, fala, Paulo, eu tinha tatuagem pela metade do preço da sua, meu irmão. Só que, cara, eu desejei e desejo muito um trabalho seu no meu corpo. Então eu juntei a grana, eu fiz de tudo. E tá aqui o dinheiro, eu vou fazer. Eu falo assim, tá certo, sabe por quê? Porque você tem 20 anos hoje, você não é casado, não tem filhos, mas essa tatuagem, ela vai estar segurando o seu neto o dia que você o ter. Falei, então você vê a grandeza de um trabalho desse, a mensagem que um trabalho bem feito passa para cada um que é tatuado. Não é simplesmente um desenho. Envolve sentimento, envolve preparo, envolve tudo isso. Então o tatuador, ele não é só um desenhista, não é só um artista. Muitas vezes a gente trabalha até com emoção ali, né? Cara, muitas vezes psicólogo, você quer saber? Sim. Sabe, a gente escuta muita coisa, claro que fica ali. E é uma profissão assim que a gente tem que ter muito amor, porque não é fácil a gente lidar com isso todos os dias e realizar mudanças corporais nas pessoas. Não, sim. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal que tá nos assistindo aqui, ó. Luciana Zanetti, dando boa noite aí. Abraço, Lu. Odair Menegon, dando boa noite aí. Fala, Oda. Meu grande irmão aí, meu cara que eu admiro muito aí, Luiz Rosa. Forte abraço. Paulão, melhor tatuador aí de Americana. Ô, mentiroso. Você vê, meu grande amigo aí, parceiro, patrocinador do nosso podcast aí, o Júlio da Imperial Motors aí. Um forte abraço. Fábio Soares aí, boa noite, grande Paulão aí. Grande Paulão. Victor Martins dando boa noite pra você. Tatiana aí. Meu filho, meus amigos. Dando aí um oi pra você.
Negócio de tatuagem, ele tá falando. Tatuagem é complicado também. Tinha uma amiga minha, pai, foi fazer uma estrela no ombro. Ah, sim. Aí a ponta da estrela ficou torta. Cê- Até alguém olhar e falar assim, todo mundo tava assim, a hora que eu olhei, eu falei assim, a estrela tá torta. E aquilo começa a bater, né? Cara... Aí olha no espelho, a estrela tá torta, a ponta da estrela tá torta, a estrela tá torta, tá torta. Estrela. Rapaz, Eu vou falar pra você uma coisa, Complicado, Paulo. né? Paulo. Eu vou dar uma dica aqui, tá? Eu vou falar pra você que isso aconteceu comigo também, não tenho vergonha não. Se você tá começando na tatuagem, você é um aprendiz, não vai na estrela. Eu vou explicar por quê. Cara, a estrela é o desenho mais complicado de se fazer numa tatuagem. É pior que um círculo. A estrela, ela tem 5 pontas, cara, na sua maioria, né? sim. Se uma ponta ficar um pouquinho mais fina que as outras, Ferrou. aquela grita. Ferrou. Então, assim, é uma tatuagem extremamente difícil para quem tá começando. Então, eu não recomendo estrela. Aí ela cobriu Vai. com uma rosa. Pois é, isso Entendeu? aí, cara. É realmente, cara, a estrela é uma coisa E assim aí, que aí olhou e falou assim... é até pesadelo. A ponta da estrela tá torta. Pois é, Não tá torta. Aí você começou a olhar, ai, tá torta. Tá impressionante. torta, tá torta. Aí, filho, aí botou acabou. Aí aquele amor que você tinha pela tatuagem virou ódio, Já né? era, já era. Aí já Toda não- vez que você vai olhar, ainda mais nesse lugar aqui, né, no ombro aqui na frente, Sim. ela vai te mandar uma mensagem todo dia. Aí, rapaz, acabou com o sonho da estrela dela. É, cara, mas Foi duro. Você tá falando de sonho, mas estrela para tatuador iniciante é um pesadelo. É duro, né? É de verdade, parece uma coisa simples, né? E também vai também da pessoa, né? Não ficar muito se mexendo, alguma coisa. assim também, né? Cara, estrela, se você não tem as manhas, você não entra, não. Não faz. Não faz de verdade, sabe? Hoje a gente faz o estrela assim, conversando, trocando ideia. Mas no começo, a estrela é um desenho muito tenso. Hoje eu nem sei mais se tem, mas na nossa época, passou na nossa época, a gente é mais ou menos da mesma idade aí. É. Mas eu lembro, era um moleque que assistia aqueles Miami Ink. Nossa, mãe. Aquilo ali era coisa de Cara, outro mundo, né? Cara, pelo amor de Deus, assim, quando eu comecei na tatuagem, cara, nem te falo. Hoje o pessoal Acho que nem tem mais esse programa, essas coisas, né? Não tem, Mas, cara. rapaz, era uma coisa absurda, Mas né? assim, eu tatuava e corria pra assistir um pouco. É impressionante, não tinha YouTube, não tinha nada, WhatsApp, assim, nessa época aí começou a surgir o Orkut e tal. Sim. Cara, era muito, muito mais difícil o trabalho de um tatuador. Hoje a gente tem talento, a gente consegue trabalhar, só que naquela época só sobrevivia os brabo. Não tinha jeito. Não tem essa de inteligência artificial. Chat, faz isso pra mim. Você tem que saber desenhar. Esquece. Era na mão Esquece. mesmo. Cara, o cara chegava lá e falava assim, cara, cadê as revistas? Revista. É. Aí tinha um monte de revista lá, o cara começava a desfolhar e tal. Eu quero essa. Aí ele falava assim, olha, eu quero esse dragão aqui. Dragão e carpa, nossa. Tanto é que eu tenho os dois, tá? Tatuado. Mas vamos lá. Eu quero esse dragão aqui. Falou, ó, beleza, tal. Só que o dragão tava desse tamanhozinho assim, ó. Quero nas costas E o cara inteira. esperando pra tatuar. Aí o cara quer com um dragão as costas inteiras, vai. É. Vai você desenhar no papel ampliando aquilo. Tá. Aí você fazia, o cara, é isso que eu queria mesmo. Aí você ia lá, fazia o decalque, tudo com aquele, sabe aquele papelzinho que a professora fazia o mimeógrafo lá? A molecada nova não sabe o que é isso, né? Pois é, chama papel ectográfico, ó, se eu não me engano. Era feito ali. Aí você pegava e fazia, você ficava tipo assim, cara... Um dia inteiro, velho. Horas do seu dia preparando. Aí o cliente pegava e falava assim, cara, eu pensei bem, eu vou querer 1 centímetro menor. Eu acho que não ficou bom assim, né? Aí eu falo pra você, hoje em dia, cara, eu chegou lá o cliente e tinha uma preparação. Hoje em dia o cliente, a gente tem uma impressora de decalque, impressora, cara, impressora. É impressionante, o cara chegou lá e tal, você mediu, eu não gostei. Você vai lá no próprio celular, lá no aplicativo, você diminui, cara, 30 segundos tá lá o decalque que você levava horas pra fazer. Evoluiu muito, né? Meu Deus do céu, como a vida tá fácil. Soldar agulha, esterilizar, autoclave. Hoje em dia você compra tudo descartável, cara. Tudo pequenininho. Eu tava brincando com a minha esposa esses dias. Eu falei, rapaz, eu sou da época de ir na farmácia tomar injeção com aquelas agulhas de vidro. Aquela seringa de vidro, né? Seringa de vidro, os caras colocavam lá. Eu lá trabalhei em farmácia, viu? Trabalhou? Trabalhei. Falei Vixe, assim, eu ia era criança. lá no chão, lá na Santa Terezinha ali, rapaz, Sei. tomar benzinho pra cima ali, abrir aquele forninho lá com aquela bandeja com
Canseira enganhada de vidro lá, rapaz. arrancava lá e lenha. Pois é, a galera... Hoje tá tudo fácil. Pois é, hoje tá muito mais fácil, né? Hoje tá muito mais... ficou caro, só que a gente paga o preço de uma biossegurança melhor, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um ritual que as pessoas falam muito bem disso, que eu deixo para desembalar e explico para todos os clientes, mesmo que não seja a primeira vez que aquilo tudo está sendo isolado, evita contaminação cruzada. Tá aqui os cartuchos que a gente vai usar, porque hoje a agulha antigamente era desse tamanho. Hoje o cartucho é desse tamanhozico assim, ó. Nem vê. Eu apresento para o cliente, falo assim, ó, por favor, se você quiser, pegue na mão. O cara pega na mão, lógico, tá fechado ainda, fala, agora, eu com a luva, falo, eu vou desembalar para você ver que isso aqui nunca foi utilizado. Aí eu tenho um slogan que fala assim, que além de uma tatuagem muito louca, você vai sair daqui com a mesma saúde que você entrou. Então quem está me assistindo, já fez tatuagem comigo, pode falar agora aí para você ao vivo aí que eu faço isso mesmo. Não, show de bola. Ó, mandar um abraço aqui pro Gabriel Pedroso aí. Ô, meu sobrinho. Tá falando, é um excelente profissional. Muito obrigado. A família, se falar mal de mim, tá fudido. Tá vendo? Paulo, fala pra mim, o que fez você decidir e se especializar no realismo e na cobertura? Essas áreas exigem uma técnica diferente das normais? Sim. Vamos falar primeiro do realismo, tá? Eu sempre gostei muito de desenhar realismo, né? Então eu trabalhava nas empresas, o cara falava assim, eu queria fazer uma homenagem para minha filha. Então o cara me dava uma foto da filha dele, eu ia lá em casa, ficava o final de semana todinho desenhando, entregava pro cara. Aí o cara falava, quanto que é? Eu ficava com vergonha, não cobrava nada, cara. Ficava a semana inteira, final de semana todo desenhando. E eu sempre tive muita facilidade de trabalhar no preto e cinza, principalmente no grafite. Nunca gostei de coisa colorida, vou falar a verdade pra você. Eu também acho muito bonito. Eu faço colorido e tal. Um detalhe ou outro, mas... Se o cara me deixar à vontade, eu falo, vamos pro preto e cinza, que é uma tatuagem mais sóbria, fica mais legal. E eu sempre gostei muito de desenhar. E eu percebia, na tatuagem, quando eu entrei no mercado, muito mais do mesmo. Era sempre aquela tatuagem traçada, aquele traço grosso, tal. E eu falava assim, cara, como que eu consigo melhorar isso? Porque eu desenho tão bem no papel, né? Eu queria começar a passar para a pele aquilo que eu faço tão bem no papel, que é o realismo, que é aquela arte que não tem contorno, aquela coisa suave. E na época que eu comecei com isso, não existia workshop, não existia nada. Eu estava andando no calçadão e tinha um cara, não sei se você chegou a ver, um cara que desenhava na frente da papelaria, a antiga papelaria Polo, na Rua 30. Sim. Ele ficava desenhando. Senhorzinho lá. Isso. Coisa lá com as pranchetas, Exato. branco, ele fica lendo. Aí eu parei do lado dele, eu tava com meses, um ano de tatuagem. Parei do lado dele e fiquei olhando tal. Ele ficou olhando tal. Aí eu falei assim, cara, eu posso ir fazer umas perguntas pra você aí e tal? Ele falou, pode fazer. Ele ia lá fazendo desenho maravilhoso. O cara é perfeito. Eu falei, cara, eu sou tatuador e eu gostaria muito de partir para esse lado do realismo, assim. Só que não tinha acesso à informação, cara. Aí ele falou, cara, você não contorna com tinta preta, algumas coisas assim, no decalque e tal? Eu já vi alguma coisa de tatuagem, é assim mesmo? Eu falei, é assim mesmo. Falei, então, começa a usar uma tinta bem aguadinha, aquela que vai sumir com o tempo, e faz as marcações com ela, e depois você começa a fazer o sombreamento, sempre do mais claro para o mais escuro. Eu falei, cara, faz sentido. Foi daí que eu comecei a trabalhar com realismo. Foi assim, foi a partir de um desenhista de rua que ele me deu a inspiração, ele me deu o norte, né? Cara, ele me deu a dica de milhão. E de verdade, a partir do que ele falou, claro que depois eu viajei, fui me especializar, tá? Com os melhores, porque a gente sempre agrega. A gente nunca pode dizer que sabe tudo, não é isso? Sim. Então eu digo para você que hoje eu estou aprendendo aqui. E isso é legal, a humildade. Então eu continuei aprendendo a partir do momento, esse inicial que o cara me deu lá na papelaria Polo, na frente, lá o desenho de rua, ele me acordou e eu falei, cara, eu sou capaz. E aí eu comecei. Graças a Deus, isso é o que me mantém como artista hoje. E a questão das coberturas? Cara, a cobertura foi justamente em relação àquele boom da tatuagem, que todo mundo tatuava o que queria, qualquer jeito, para ter uma tatuagem. Eu tenho uma tatuagem, tenho uma tatuagem. E de repente começou a ver tinta muito... ruim, né? Uma cara, coisa também que não... Tinta ruim, artista ruim, tá? Com todo respeito. Sim. Escolhas ruins, beleza? Muitas vezes a tatuagem está bem feita, sabia?
Só que ela tá desarmônica no braço. Você imagina um desenho ao contrário. Cara, eu já cobri uma tatuagem muito bonita de Jesus Cristo no ombro do cara. Só que o Jesus Cristo estava olhando para trás. Sabe? Pô, faltou esse feeling do artista, Sim. né, cara? De harmonizar Pô, o às desenho. vezes aquele cara que vai tatuagem com 14, 15 anos, que Pois agora é. com 30 já fala, poxa, não é aquilo, né? Isso. E muitas vezes o cliente vem com uma ideia, a gente fala, a gente escuta, respeita muito, né, o que o cara fala, mas depois a gente fala assim, vem cá, vamos conversar. Olha, é o seguinte, o desenho que você escolheu tá legal, tal, mas dá para melhorar, quer ver? Aí você começa a explicar pro cara, faz o decalque, coloca no braço dele. Ah, eu quero fazer uma cruz aqui no meu antebraço, porque eu sou muito religioso. Aí eu peguei, coloquei a cruz, era uma mulher. Coloquei a cruz aqui, para que quando ela estivesse andando, a cruz ficasse na posição, porque ela anda com o braço assim. Ela falou, não, eu quero a cruz para mim. Eu quero ver a cruz. Eu falei assim, tá bom. Só que você não disse que é cristã? Ela falou, sou. Falei, tá, então eu vou colocar a cruz para você do jeitinho que você quer, virada para ela. Ela colocou e falou, é isso que eu quero. Eu falei, tá bom, agora se você abaixa o braço e vai na frente do espelho e olha. A cruz de ponta cabeça. Falei, tá vendo? Você não Acabou. anda assim na rua. Acabou. Você anda com o braço abaixado 99% da sua vida. Falei, então é para isso que eu tô aqui, para dar essas dicas. Falei, graças a Deus que você me falou isso. Eu ia fazer uma bela de uma cagada. Sim. Então é sobre isso. Aí as coberturas vêm e eu comecei a estudar sobre cobertura, né? Como fazer? Primeiro, eu tenho o nome da minha ex aqui no braço. Cara, se você for fazer uma remoção a laser, eu sei que fica muito caro. Eu não sei deve hoje. doer mais do que... Eu não sei hoje, mas se você pagou R$200 uma tatuagem, você vai gastar no mínimo R$2.000 para remover ela. E nem sempre remove bem. Sim. Né? Pode ser que hoje em dia tenha né? Alguém pode até me corrigir. Alguém que faça isso, mas assim, eu vejo constantemente pessoas que removeram e que não ficou legal, cara. Ainda você consegue ver algumas manchas na pele. Então, você joga naquele meio termo. Pô, se você vai gastar R$2.000 para tampar o nome da sua ex, gasta aqui R$500, eu faço uma cobertura legal. A pessoa fala, pô, bom negócio, cara. Lógico. Eu gosto de tatuagem, só não gosto dessa. Então foi daí que eu comecei a estudar sistemas de neutralização de cores para a gente conseguir colocar alguma coisa em cima. E muitas vezes na cobertura a gente utiliza o próprio traço da tatuagem antiga para favorecer a tatuagem nova. Não sei se você entendeu. Sim. Tem 2 amigos meus que tem 2 tatuagens que eles cobriram. Um eu não sei se cobriu, um eu tenho certeza que cobriu. Uma tatuagem, até pra minha época, nossa época o cara tatuou na panturrilha os Animaniacs. Sim. Só que aí chegou com 40 anos e falou, pô, Não faz sentido. não é mais isso que eu quero. Às vezes faz, mas o cara... Era uma tatuagem legal, entendeu? Os Animaniacs, foi da época tudo. E tem um outro amigo nosso, não sei se cobriu, que tinha um golfinho na perna, Aí é tenso. entendeu? É o Golfinho? golfinho assassino. Não. Eu falei, rapaz, tá na hora de você cobrir essa tatuagem. Não sei se ele cobriu, entendeu? Mas é louco, rapaz. Umas coisas... Falou, eu fiz na época da faculdade, de veterinário, louco, tudo, e... E uma particularidade Fizemos eu, meus amigos, era um golfinho assassino. Eu falei, então tá, né? E uma particularidade da cobertura é que ela praticamente custa o dobro de uma tatuagem normal, tá? Justamente pela quantidade de materiais, técnicas, né? E tempo, né, do profissional para conseguir fazer um trabalho excelente. Uma coisa que, lembrando agora, falando de cobertura, eu lembro lá quando assisti os Miami Ink lá que os caras judiavam, não que judiavam, mas tipo, uma tatuagem era desse tamanho, os caras iam cobrir e metiam uma chapa ali pra mostrar o trabalho bonito dos caras, né? Sim. Nem sempre você precisa fazer um trabalho tão grande assim. Aquilo que eu disse para você, muitas vezes a pessoa faz um orçamento comigo e fala, olha, eu quero fazer um orçamento de uma cobertura. Primeira coisa que eu falo, manda por gentileza para mim a foto da sua tatuagem. Pra ter uma noção. E se você tiver alguma ideia, me manda. Aí a pessoa vai, manda uma tatuagem super pesada no antebraço, por exemplo, uma mulher no exemplo, uma tatuagem bem escura, e quer fazer um floral delicado por cima, fala, amiga, não dá. Esquece. Não. Aí que entra o trabalho da gente poder fazer a nossa assessoria. Fala assim, olha, fala para mim do que você gosta, a gente faz tipo de uma entrevista com o cliente ou com a cliente, pra gente conseguir. De repente, eu sou religiosa, eu gosto de animais, aí a gente consegue ajudar no sentido de trabalhos que favoreçam. E sim, tem casos que não tem condição. Sim. A Eunice Alcântara que tá mandando boa noite. Minha esposa. Aí, ó. Parabéns aí.
30 anos. 30 anos de casado. 30 Parabéns anos. aí, ó. Tatiane G, ó, faz mesmo, top demais. Amiga. O Léo Brau aqui, boa noite. Tatuador top demais. Obrigado, Léo. E eu ia perguntar isso pra você. Já chegou algum desafio que o senhor olhou e falou, meu, não dá pra fazer? Já, com certeza. Vários. Vários. Acima de tudo, a gente tem que ter a decência de saber falar não, né? E a pessoa que aceita o não da gente, cara, é muito constante. Fala assim, cara, me perdoa, mas não tá no meu estilo, ou me perdoa, eu não consigo, eu não pego o trabalho para terminar, tá? Um exemplo, você começou a trabalhar um trabalho com alguém para terminar comigo, eu não vou pegar, porque eu não acho decente nem honesto eu colocar a minha arte em cima da arte de um outro tatuador. Sim. Eu não acho legal isso. Você não tá nem representando nem ele, nem você. Isso. Aí a pessoa fala, Paulo, e para cobrir? Não, cobrir eu vou. A gente vai cobrir, vai ficar bom. Se não for ficar bom, eu falo, não dá nem para cobrir. Mas já teve muitos casos, cara, assim, tipo, toda semana chega alguma coisa que eu falo, eu agradeço a pessoa, eu falo, olha, nesse projeto eu não consigo embarcar, realmente, não por falta de competência, porque vai ter alguém que vai falar, não, eu faço, fica tranquilo. Mas é muito simples você pintar de preto em cima de uma tatuagem. Agora eu quero ver você pegar uma tatuagem que já está escura e conseguir deixá-la clara. Aí entra a técnica do cinza, do branco, aplicar o preto no lugar correto. É totalmente diferente de uma tatuagem numa pele sem tatu antes. A cobertura, que a gente chama de cover-up, é muito mais complexa. Entendeu? Então, por isso que não são todos os tatuadores que pegam. Entendeu? E fala pra mim uma coisa, existiu alguma cobertura que você fez que te marcou emocionalmente, assim? Cara, sim, teve. Geralmente, cara, a pessoas que nos procuram para fazer cobertura são tatuagens que ela se arrependeu, tá? Ou tatuagens assim que já não fazem mais sentido para ela, beleza? Nome de ex-namorado, ex-namorada, ex-mulher e tal. Só que teve uma que o cara, ele era... Cara, ele não tinha uma religião. Ele era uma pessoa assim que ele era ateu. Ateu e tinha uma tendência pro satanismo, vai. Sim. E ele fez uma imagem pesada no braço, né? E ele chegou até mim e falou assim, cara, eu fui para Campinas, já fui para Sorocaba, um tatuador famoso lá, e ninguém quer pegar esse trabalho. Ele falou assim para mim, você não poderia me ajudar? Eu falei, tá, deixa eu dar uma olhada. Ele foi pessoalmente ao estúdio, tá? O cara mora em Piracicaba. Aí talvez ele tá até vendo a gente. Ele pegou, olhou, ele mostrou para mim uma tatuagem aqui do Coisa Ruim, né? Aí eu falei, e aí, você quer cobrir com o quê? Ele falou, eu quero cobrir com Cristo. Porra. Porque, água pro vinho, né? Ele falou, porque eu entendi que quem gosta, eu não tô condenando, tá? Mas no caso dessa pessoa, ele falou, eu quero cobrir com Cristo. Aí ele pegou e se emocionou muito, eu acabei me emocionando também com a história de vida dele. Teve perca de filho no meio, uma coisa assim muito forte. Me marcou, né? Muito, muito. E era um daqueles trabalhos assim que eu falei, que eu falaria não. De verdade. Aí eu peguei e falei para ele, só me ajuda. Faz uma sessão de remoção e vem. Só para me ajudar um pouquinho, que eu vou conseguir te ajudar. E eu consegui fazer o retrato de Cristo, eu fiz o Calvário embaixo e ele ficou muito feliz e realmente o resultado ficou fantástico. Porra, que bacana. Isso aí. Essa tatuagem me marcou muito como cobertura. Mas assim, como tatuagens que nos emociona, cara, é o tempo todo. É o tempo todo. Pessoa, o senhorzinho, o senhor José, que chegou com 74 anos para fazer a primeira tatuagem dele, da esposa que faleceu. Nossa. Sabe, assim, coisas... É nesses momentos que a gente vê o valor da tatuagem, né? Que não é só aquela coisa de rebeldia, aquela coisa que sempre foi pintada, que hoje a tatuagem ela consegue... Hoje virou artístico, né? Antigamente era uma coisa de malandro, quem tem tatuagem é malandro. Isso mesmo. Hoje virou... Sem contar também que a qualidade das tatuagens mudou muito, isso mesmo. Né? Virou arte, né? Infelizmente, né? Tem esse preconceito aí que tatuagem deixa o cara mal e o terno deixa o cara bom.
a gente está vendo hoje em dia na nossa política, no nosso dia a dia, Tem nem o que falar, que não né? tem nada a ver isso, né? Eu vejo pessoas que são muito boas, que ajudam, que retiram, levam sopão para as pessoas que estão no frio. Repara uma coisa, tá? Essa galera que resgata cachorro, gatinho, que cuida, repara o tanto de tatuagem que essa galera tem. É esse povo colorido, é esse povo assim que eles estão ali para ajudar, eles não estão se preocupando com o que estão pensando deles, eles só querem fazer o bem, certo? No entanto, às vezes a pessoa usa um terno, não tem uma tatuagem e falha muito, né, como ser humano. Sim. E antigamente também tinha aquele negócio, né, da tinta verde, né? Tinta de cadeia, que nem eu falava, Cara, os cadeeiros. Pô, antigamente as tintas realmente elas eram assim terríveis. Absurda, né? Aquela tinta xadrez, eu nunca usei, tá? Mas aquela tinta xadrez lá, o pessoal usava para tatuagem. Sim. Tanto é que se você tiver uma tatuagem muito antiga, e se você for fazer um exame de ressonância magnética, é perigoso, cara. É o chumbo, né? É o chumbo. Você imagina, botar chumbo debaixo da pele e tal. Então, realmente, né, hoje em dia, as tintas são tudo à base de água, minerais, né? Por exemplo, a tinta preta hoje, a base de cor dela é o carvão. São coisas assim, são coisas assim que são suaves. Não existe mais nem aquela dieta de, não pode comer carne de porco, peixe e ovo. Não tem mais isso. Mas também era um pouco mito também, não era não, pessoal? Então, depende muito do pigmento, viu, cara? É. Se você trabalhar com pigmento vermelho, esse lance aí da inflamação ainda existe. Existe? Existe. É porque eu vejo minha esposa que fala pra mim, toma cuidado. Mas eu percebi, não sei se... mas a cicatrização tá muito mais rápida. Cara, porque você fazia uma tatuagem, antigamente você passava vaselina. Hoje não. Hoje os dermatologistas, eles viram o tamanho do mercado da tatuagem, o tanto que isso cresceu, que eles começaram a olhar mais com carinho no mercado. Então hoje existe uma linha de aftercare, de dermatológica para tatuadores, para tatuados, cara, infinita. Sim. Tem desde um creme para amaciar a pele para tatuar, tem aquele para você passar durante a tatuagem, aquele pós-tatuagem e aquele olhinho milagroso que você vai passar na tatuagem para ela ficar mais bonita. E nada é adaptado, a pomada de assadura que eu vou passar na tatuagem. Não, hoje é um creme dermatológico para tatuagem. Então, o tanto que você vê que a tatuagem evoluiu. Sim. Que até a medicina se virou a olhar sobre isso, né? É coisa muito bacana, né? Sim. Um abraço aqui pro Mendes aí, falando papel e caneta. Ô, Mendes. E fala pra mim uma coisa, como que é o processo de criação de uma tatuagem realista? Quais os principais cuidados que você tem para fazer? Primeiramente, a gente faz uma entrevista com o cliente, né? E sabe exatamente o que ela está querendo. A pessoa fala, eu tenho essa tatuagem aqui desse leão, eu quero fazer esse leão com Cristo, com uma rosa. Aí ele mostra uma tatuagem como referência norte, que eu falo. Falo, perfeito. Só que eu não vou usar esse desenho seu. Eu vou fazer igualzinho, só que esse leão, para ele estar como tatuagem, ele existe uma referência de verdade no Pinterest ou no Google. Então eu vou lá e eu sempre trabalho com referências foto. Entende? Às vezes nem é bem aquele leão que ele escolheu, mas às vezes eu consigo uma referência melhor. Quanto mais informação eu tiver para poder entregar uma arte honesta para o cliente, é melhor. E o cliente tem que entender isso. Eu quero esse leão aqui, exatamente esse leão. Mas aí você vê que ele está faltando uma parte, que tem um dente maior que o outro. Fala, calma, vamos procurar. Aí a gente vai fazer uma pesquisa. E aí, a partir daí, a gente vai montar uma arte, a gente vai fazer o esboço, vai entregar para o cliente vai dar a informação dele, aprovo aqui, reprovo aqui, volta, a gente vai refazer de novo, até que a gente consegue chegar num bom senso, que os dois concordam que ficaram boas. Lembrando que a opinião sempre vai ser final do cliente. Fala, olha, o desenho não está bom, eu sugiro, não, eu quero esse, ok. Tudo registradinho, tem uma ficha de anamnese que a gente sempre faz antes de começar os trabalhos, que a pessoa está ciente que eu aconselhei ela a não fazer, mas ela quis fazer. Dependendo do caso, se for alguma coisa muito bizarra, eu não faço. Não faz? Não faço. Não faz porque é seu nome que está ali, meu né? nome. É minha assinatura. Sim. É minha assinatura. Entendi. E você, que você já falou que já recusou o trabalho de vários tatuadores. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao escolher uma tatuagem para cobertura? É aquilo que eu falei para você, uma tatuagem, ela tá com praticamente um black work no braço e quer fazer uma delicadinha de floral por cima. É o tipo de erro que a gente tem que corrigir a pessoa.
Quando a pessoa fala assim, olha, eu quero fazer uma cobertura, a primeira coisa que eu falo, ok, manda a foto. Segunda, você tem que entender que a gente está um pouco limitado aqui nas escolhas. Não é como se você tivesse com uma pele virgem, que você manda para mim qualquer coisa, esse ursinho, essa garrafa, que a gente consegue fazer. Então, a partir do momento que é uma cobertura, acende-se um alerta e eu já aviso a pessoa, eu falo, olha, estamos limitados aqui, eu consigo fazer essa cobertura, vai ficar muito boa, porém você vai ter que escolher junto comigo a referência, porque não é o que você quer às vezes a pessoa quer uma coisa que dá certo, mas às vezes é impossível, então a gente tem que entrar e aconselhar. Muitas vezes o cara quer fazer uma garrafa d'água, acaba só fazendo uma garrafa de vinho, então a gente faz a pessoa, não convence a pessoa, a gente faz a pessoa entender que é o melhor caminho. Isso daí, entrando nesse assunto, já foi muita pessoa insegura lá, com trauma, do que, poxa, eu fui no cara, no outro, mas me arrependi do que o outro fez. Já. E tenho medo. Já. Quero fazer, mas não sei. Chegar na hora de ir lá e falar, meu, não sei bem se é isso que eu quero. Cara, isso daí acontece, não com tanta frequência, mas acontece. Às vezes, eu prefiro deixar de ganhar o seu dinheiro da minha sessão, eu falo isso, eu prefiro deixar de ganhar o seu dinheiro. Eu converso com o cliente, eu sinto a insegurança, eu sinto que ele vai se arrepender, por melhor que eu entregue o meu trabalho para ele, eu sinto que ele não está correto, ele não está certo do que ele quer. Então, às vezes eu troco uma ideia, faço um café, a gente troca uma ideia, conversa. Eu falo, ó, vai embora, pensa um pouco, tá tudo certo aqui, ó, você não me deve nem um tostão. Falei, eu quero encontrar você amanhã ou depois, tatuado ou não, que você olhe para mim com alegria e me agradeça, e não que você fique triste e me vê por ter feito alguma coisa que você se arrependeu, porque você não está seguro. Sim. Eu falo, você não sabe o que você quer. Muitas vezes a pessoa manda para mim e fala, cara, eu queria fazer uma tatuagem. Quanto é uma tatuagem? Fala, depende, que tatuagem você quer? Ah, o que está usando? Você pode ir pela moda, Eu né? falo, meu Deus, vamos lá. Fala para mim mais ou menos o que você quer para mim poder te ajudar. Fala, eu não sei. Aí eu falo, com toda a educação do mundo, eu falo, olha, se você não sabe a sua tatuagem, como eu vou saber? Como que eu vou sugerir para você fazer um Uma coisa que é tigre? no seu corpo. Como eu vou sugerir você fazer aí? Falei, não, fica difícil, você tem que vir com alguma coisa. Tem cliente que entende, tem cliente que fica bravo, cara. Fala, não, mas você tem a obrigação de me dar essa instrução. Eu falo, cara, mas é o mínimo que eu peço é que você me dê um sinal. Falo, ó, eu sou um cara religioso, eu sou um cara esportista, eu gosto de animais, me dá alguma coisa para mim conseguir começar a te atender. Senão eu vou ficar o dia inteiro te mandando referência e você não vai gostar de nenhuma, porque nem você sabe o que você quer. E fala pra mim, qual que tá sendo hoje em dia a moda das tatuagens que mais tá aparecendo pra você? Leão! Leão. Misericórdia. Tem uma maquininha minha, se eu soltar, ela faz o leão sozinha. Verdade. É leão, cara. Leão é campeão estourado. Olha. Estourado. Leão é estourado. Eu tenho- No mínimo, eu tatuo todos os dias. Eu procuro fazer uma tatuagem de média de mais ou menos de 4 a 5 horas de trabalho por dia. Cara, eu vou me arrisco te dizer para você aqui, de 6 tatuagens semanais que eu faço, 1 ou 2 são leão. O restante é variado. Mas leão, bússola, também sai bastante, cara. Rosto de Cristo também o pessoal faz muito, 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 cara. Rosas, sabe? Hoje em dia estão fazendo muito a famosa medalha de São Bento, cara. São Bento. Cara, os caras estão colocando a medalha de São Bento em tudo quanto é tipo de tatuagem. O cara dá um jeito de colocar a medalha de São Bento. É um desenho foda de fazer, viu? Teve uma época um boom de fazer aquarela, né? Sim, aquarela. Inclusive tem artistas em Americana muito bom. Tem o Nando que faz aquarela muito bem, né? Eu confesso pra você que eu faço, mas eu não gosto. Não gosto. Não, se você deixar na minha mão, eu vou pro preto e cinza sempre. Eu vi uma vez, estava no litoral com a esposa, que inclusive era um leão. Eu olhei um leão aquarelado e falei, rapaz, que bonito. Eu gostei. Leão aquarelado, sabe em quem eu tatuei? Ah, Eu tatuei, cara, uma pessoa muito inusitada, que é uma pessoa muito boa, iluminada, que é um pastor. um pastor. É um pastor da Presbiteriana. Olha Ele que foi bacana. lá e fez um leão aquarela comigo. Então, eu tinha o sonho de fazer aquele leão aquarelado.
Aí eu fui num tatuador, não vou falar nome, não vou dessa. Sim. O cara pegou e falou, viu, eu queria, não precisa ser igual. Mais ou menos. Beleza. O cara pegou, deixou o sinal com ele da tatuagem e tudo. Sim. E o cara me mandava o esboço, alguma coisa. Eu falei, viu, e aí? Ah, pera que eu vou mandar. Mandou. Eu falei, parceiro, mas tem nada a ver com o que eu falei pra você. Ah, não, mas ou é desse jeito ou não é. Entendi. Ele partiu pro autoral. É, eu olhei e falei, viu, então não é, desculpa. Não... É aí que a gente tem que ter o feeling de nós, né? Do tatuador. A gente tem que tentar essa conversa com o cliente. Se a gente sentir que o cliente tende a nos ouvir, a falar assim, cara, beleza, pode ser do seu jeito, ou pode dar o seu pitaquinho aí e tal, beleza. Mas se você percebe que o cara tá irredutível e que a referência que ele lhe mandou é uma referência muito boa para você trabalhar praticamente idêntico àquilo, eu não vejo problema nenhum. Entendeu? Tem clientes que são fidelizados meus há anos. Cara, eu vou falar pra você que é de verdade. O cara vem, o cara manda o Pix do sinal pra reservar um horário. Aí eu falo assim, fulano, o que nós vamos fazer? Eu falo, Paulo, você já conhece a minha rotina de tatuagem, cara. Me surpreende. Eu quero deixa livre, né? Cara, é uma delícia ouvir isso, no sentido assim de falar assim, cara, o cara confia em mim, mano. Você trabalha leve. Não que eu não trabalhe leve em outros trabalhos. Sim. Mas nesse caso é especial. Porque o cara deixa pra você cuidar dele. Aí você fica... Cara, o cara sabe do quê? Mas que eu ia falar, eu nunca tatuei com o cara. E o que eu achei estranho é o quê? Não tinha nem referência próxima do que eu tinha pedido. Entendo. Eu falei, poxa, aí não. Então, mas cara... É que nem eu peguei... Você tava no seu direito de falar não. Entendeu? Que nem as tatuagens que eu tenho. Eu falei, olha, eu quero mais ou menos assim. Não, mas eu vou mexer... Show. Tatuou, falei, porra, ficou legal. Gostei, vou fazer. Ó, essa outra aqui. Ó, tá aqui, vou mudar a cabeça desse jeito, o formato assim, assim. Você vai ver, confia em mim que vai ficar bom. Ali eu falei, porra, show de bola. É isso, cara. É isso mesmo. Entendeu? Se você consegue ter acesso ao portfólio do artista, já é uma grande coisa. Essa última que eu fiz aqui. Falei assim, a única coisa que não mudou foi o pé. Porque o pé não tinha comido um nenenzinho, 3 dias de dia, pá, carimbou. Ó, letra, eu vou fazer. Que letra? Eu falei, meu, faz a letra que você achar melhor. É isso aí, cara. Faz o negócio. O cara fez, falei, porra, show. Por quê? Porque você já tinha referência desse cara e você falou assim, eu desejo uma arte desse cara no meu corpo. É isso, é sobre isso que a gente está falando. Confiança. É isso aí, cara. É isso aí Confiança mesmo. de ambas as partes. Nós, eu brinco assim que a gente não laça ninguém lá fora e puxa pro estúdio. O cara entra com a vontade dele. E se o cara entrou ali dentro, o cara já sabe quem você é. Hoje em dia, com o tanto de informação, ninguém vem sem saber quem é você. O cara já chega em você com um monte de informação, rede social, com tudo. Sim. Não tem e jeito. Outra, e hoje não tem como escapar, porque se você fazer uma cagada, a internet é um boom. Então, cara, às vezes até quando você não faz cagada, alguém pode querer te prejudicar. nós somos figuras públicas. Sim. Eu brinco isso, falo assim, cara, eu sou um cara muito abençoado, porque graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, nunca dei motivo pra ninguém querer me destruir. Só que, bicho, uma mentira mal contada aí, você acaba com a carreira de qualquer um. Muito bem contada, acaba virando verdade. Cara, fala sério, cara. Aquele tatuador lá, não vai lá não, porque o cara é porco. Fiquei sabendo que o tatuador tem uma doença. Você entende? É muito louco, cara. Uma mulher e lá fala assim, eu fui lá Fake tatuar news. Tal coisa. Ele abusou de mim. Ele me cantou. Eu falei, acabou com a sua reputação, cara, acabou com o seu casamento. Viu? Porque... A mulher vai lá no delegado, o delegado vai acreditar na mulher chorando ou num barbudo com tatuagem no pescoço? Sim. Né? É complicado, cara. Eu falo assim que dependendo do local da tatuagem, é melhor você nem fazer. Isso que eu ia falar. Já teve algum lugar que você olhou e falou, não dá, esquece. Claro, com certeza. Não. Eu nunca fiz esse tipo de trabalho. É um fechamento meu com a minha esposa, certo? Não que ela não confie em mim. É uma questão de você não dar brecha, não dar sorte pro azar. É melhor, né? Porque pessoas mal intencionadas sempre tem. É o que mais tem. Então, tem dinheiro que eu falo assim, cara, esse dinheiro não vale a pena ganhar. Eu prefiro ficar sem esse dinheiro. Sim. E graças a Deus nunca me faltou. Ó, aqui o Mendes falando assim, ó. Pense em fazer uma tatuagem um dia, porém eu não me sinto seguro.
Pois é, o conselho que eu dou pro Mendes é o seguinte, não vai ser nenhum tatuador que vai convencer ele a fazer essa tatuagem. Isso tem que partir dele. Que essa segurança dele, eu não sei da onde é essa insegurança, mas se for o caso, ele tem que tá pesquisando todos os artistas aqui que ele é fã. Se for o caso, conhecer o estúdio do cara, Sim. ver a higiene, trocar uma ideia, pedir para ver os materiais. O tatuador adora isso, tá? O tatuador que trabalha certo, o tatuador que é um cara retilíneo, que é um cara que tem uma reputação, ele adora receber as pessoas e mostrar o material dele, porque não tem o que esconder, certo? Então, se a insegurança dele parte em se arrepender, porque ele não vai acostumar com eu falo para ele não fazer a tatuagem. Mas se o problema dele é se arrepender pela qualidade do trabalho, hoje em dia tem muita informação, tem rede social que está aí para ajudar nisso. Sim. E tatuagem também tem vários tipos de estilo, né? O cara tem o traço mais fino, Isso mesmo. que mexe mais com sombreado. Tem um estilo de tatuagem, eu não gosto, eu gosto do meu particular, aqueles traços mais grossos, né? Tem um estilo, pessoa que só tatua desse jeito, né? Sim, é old school. Old school. Old school, neotrad, muitas vezes, né? Realmente, é um trabalho assim que quem ama, ama, quem odeia, odeia. Não tem jeito, não tem Ela meio não termo. é muito grossa, parece que ela não é bem delicada, assim, não é bem... Isso mesmo. Não é um fine line, né? Você não consegue fazer um realismo numa tatuagem desse jeito. Não, sem condições. Não dá. Para você ter uma ideia, quando eu faço realismo, não existe contorno. Eu não uso, você pode pegar os vídeos que eu publico, A gente já vai... eu não uso agulha de contorno. Eu pego o desenho e vou sombreando ele para que eu consiga fazer a profundidade. Para que eu consiga... Porque se você olhar no espelho bem, você vai ver que a sua boca não tem contorno, que o seu nariz não tem contorno, que a orelha não existe contorno. Você não é um desenho animado. Isso aqui são tudo sombras e luzes que a gente consegue só com o realismo. Sim, ó, o Danilo Guilherme aqui, ó. Paulo é referência em tatuagem. Fala, E Danilo. tenho o prazer de dizer que ele é o artista que rabisca o meu braço. É isso aí, o Danilão, Santa Bárbara. Grande Danilo, um abraço. Bacana. Irmão. E fala pra mim uma coisa. E o que você considera essencial para um tatuador que quer trabalhar com realismo? Cara, Estuda. estuda, tá? Estuda muito no papel, principalmente, tá? Se prepara, pratica, faça workshops, cola no tatuador da sua cidade, vai lá, chateia ele, fica do lado dele, pede para ficar do lado, pede conselho, material. Cara, trocar ideia é a melhor coisa que tem. E se possível, cara, nunca vá para uma pele humana antes de você treinar numa pele artificial. Na minha época era na barriga do porco que eu treinava, tá? Comprava lá, ia no açougue lá, o cara já deixava separado já o toucinho. Vem até castetinha Sim. do porco lá, da porca, sei lá. Ô, cata os amigos bêbados. Não. Então, eu sempre falei, a gente escuta muito falando assim, porque você pode fazer o realismo sem saber desenhar. Eu não concordo. Não concordo. E eu quero que alguém me prove ao contrário. Tá? Eu costumo dizer que a tatuagem de realismo você troca o papel pela pele, troca a caneta pela máquina com agulha, certo? E a borracha você joga fora, porque se você errar não tem como voltar atrás. Sim. Eu já fiz muito tipo de correção e cobertura de tatuagem de uma criança de 6 aninhos, por exemplo. O cara fez a foto da criança dele de 6 anos. Cara, parecia que tinha 80. O tatuador meteu rugas de expressão, sabe? É sobre isso que tatuagem não pode ter contorno. E se você não vai utilizar do contorno para auxiliar no final, então se você não tiver as manhas, não adianta, não entra. Então se você é um cara que primeiramente dominar o realismo no papel, você tem grande chance de se dar bem na tatuagem dentro do realismo. Se você não conseguir dominar no papel, não vai. E outra coisa também, nem todo mundo que desenha bem pode cair para a área de tatuagem. Imagina, né? não existe relação. Às Olha, vezes o cara fala assim, eu desenho muito bem, então eu vou virar tatuador agora. Não é assim. Primeiramente, para você ser tatuador, você tem que ser um pouco louco. Não adianta saber desenhar, você tem que ser louco. Porque você vai pegar um cara que vai entrar no seu estúdio, uma mulher, um homem, um senhor, uma senhora, que ela está chegando, colocando toda a confiança do mundo para você aplicar nela uma mudança corporal que ela vai arrastar pro resto da vida dela. Certo? Então, se você entrar nessa neura, você nem começa a tatuar. Porque é uma coisa de muita responsabilidade. Pelo menos eu encaro com muita responsabilidade.
sabe? Muito amor. Então, assim, cara, se você não tiver certeza do que está fazendo, não faça. E você já pegou alguém lá pra tatuar que, meu, deu um trabalho do caramba ali? Sim, Você começar a arriscar, você até, Puta tipo, que estragar a pariu. tatuagem, porque, meu, você tá lá, o cara, ai, e mexe pra lá, mexe pra cá, você, meu, calma, pera, que eu preciso... Cara, recentemente, mano, um ano atrás, teve uma pessoa que, ela, do meio da tatuagem, cara, ela teve um surto psicótico. Ô, louco. Foi loucura, cara, loucura, assim, de eu ter que... Cara, foi uma situação muito difícil, minha esposa não tava lá, eu liguei pra ela, falei, vem aqui, me ajuda, que eu não tô conseguindo administrar isso aqui sozinho. Eu e o cliente, porque meu estúdio é um estúdio privado, é no primeiro andar, assim como sua sala aqui. Aham. Então só entra para tatuar o tatuado, se quiser levar uma companhia, se for da hora, pode subir também, tá tranquilo, não fizer bagunça. Uma pessoa só sobe com ela, ou a pessoa sozinha, e eu tranco tudo. Eu gosto dessa Sim. paz para mim trabalhar e Sim. entregar o meu melhor. Então já teve casos de pessoas assim de ter surto psicótico, foi muito difícil. A minha mulher teve que chamar a família do cara, nem lembro como foi isso, a família do cara veio, acalmou ele. Já teve caso da pessoa chegar e do nada já começar a suar, a cair pressão às vezes, se a pessoa não se alimenta direito, né? Então, e teve um caso muito engraçado, que eu estava tatuando a costela de um cara e ele levou um amigo. Aí ele começou a chorar. Chorava copiosamente. E tava tocando Raul Seixas no rádio. Aí eu peguei e falei assim, fulano, quer que eu paro, mano? Você tá com muita dor? Ele falou, não, pode continuar, eu tô chorando sempre porque eu lembro do meu pai que faleceu, tal, essa música aí é muito importante. O cara tava no celular lá, o cara falou, o quê? Seu pai não morreu não, mano, você tá chorando por causa da tatuagem mesmo, larga a mão ser mentiroso. Olha, O cara usou a música, inventou uma história Historinha pra E só fingir. com o amigo que tava, ele tava com Conheci o fonezinho cara de ouvido, ainda. o fone tava desligado, o cara escutou e desmentiu ele na minha frente. Porra, aí é sacanagem, hein? Então, mas é difícil o cara chorar, viu? Não dói tanto assim. Não, é uma dor... Depende do lugar. Sim, Você sabe disso. sim, é uma dor suportável até. Super suportável, super suportável. Sim. Hoje em dia, E com a esse tecnologia, negócio nem sangue sai. dessas gelzinho que nem que tá passando aí pra anestesiar, Então, cara, não sei o cara, que tem. Você é favorável? Tem gente que não é. Não, cara, eu deixo, livre-arbítrio, tá? Se o cara quiser utilizar, ele utiliza. Eu vou tatuar o cara aqui com a pomadinha anestésica lá. Só que assim, eu quero deixar claro pra todo mundo. Interfere na peça? Muita, Na pele? muita. Porque você imagina, por que não dói? Porque ela- fecha os poros. É. Para fechar os poros, aonde a tinta vai? Dentro dos poros. Eu tenho que forçar muito mais, a pele fica quebradiça, fica horrível. Sem contar que o cara paga 110 reais numa pomada dessa, certo? E prometem 4 horas de anestesia, eu vou falar para você que não dura 40 minutos. E não é 100%, anestesia um pouquinho. E agora vamos dar uma polêmicazinha Ai. aí que eu vou tacar um pouco. O que você acha desses negros agora que tá fazendo um paramento médico pra fazer tatuagem? Cara, Não é um pouco de absurdo, porque o cara tá ali pondo a vida em risco. eu tenho inclusive um conhecido meu tatuador, o Tuzinho, que ele trabalha muito em sala cirúrgica, né, para fazer tatuagem, ele mais 2 ou 3 artistas. Com todo respeito, eu não concordo, tá? Eu acho Porque que a o cara tatuagem... põe a vida ali em risco demais, né? Porque a tatuagem, ela tem toda uma essência, é aquele bate-papo, cara, é aquela terapia, aquele momento que você tá ali. Eu penso assim, tá? Tem quem não quer sentir dor, problema dele, tá tudo tranquilo, tá de boa. Só que eu acho que esse lance de anestesia é uma coisa assim muito séria. O cara pode não voltar, o cara pode ter uma parada ali no... Isso, e eu quero deixar claro que num caso desse de anestesia, que o pessoal tá dormindo para fazer anestesia geral. Geral. O cara não morre por causa da tatuagem, tá? A tatuagem não mata ninguém. Não, é o voltar. Exatamente. Teve um caso aí que o cara teve uma parada cardíaca ali, acho que no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Esse o cara era influencer. cheirou, fez alguma coisa, ficou Pois é. muito louco lá, Pois é. já não vem. Então, eu não recomendo, se você... Sem contar que é caríssimo, né? Muito caro. É porque o cara vai lá, porque o cara quer sair no dia com as costas inteiras tatuadas. Pois né? é, Pá, é não sei o que imediatismo, tem, né? tudo, É imediatismo. Se O cara tem até um quer- programa na TV que vê isso, 3, 4 negros de uma vez Isso tatuando o mesmo. cara. Isso aí banalizou já. Tem que tirar o chapéu, porque é uma sincronização muito top ali pros caras Mesmo. conseguir Não é fácil. fazer uma coisa tudo na Não é união fácil. ali. Não é fácil. Mas é o que você falou, perde aquele
Entendeu? Cara, qual que é o barato da tatuagem desde sempre, cara? É Que é o a mesma cliente chegar, coisa. é tomar um café, fumar um cigarro com ele ali. Cara, é escutar ele, sentir se o cara tá doendo, vamos parar um pouquinho, vamos ali, volta. Mudar. Cara, às vezes a gente tá com um negócio fechado, um projeto fechado, e no meio do trampo, falo, cara, e se mudar esse pra aquele? O cara fala, porra, mano, que da hora, deixa eu É dar o que uma eu olhada. precisava. Cara. Que nem eu acho, ó. Eu tenho 3 tatuagens que eu falei pra você. As 3 têm sentido pra mim, tem significado pra mim. Perfeito. A pessoa pode olhar e falar, é apenas uma tatuagem. Não, mas as 3 têm um significado pra mim. É isso aí, isso é importante. Entendeu? É o As recado 3 que ela passa pra você todos os As dias. 3 têm um significado pra mim. E a quarta que eu quero fazer, até a esposa cobrar, mas a quarta tem um outro significado também. Depois eu vou ter que falar com você. Mas ganhei um cliente aqui, ó. é uma coisa bacana que eu penso pra mim, entendeu? Muito bom. E isso que eu acho da hora. Você trocar da... Viu, por que você tá tatuando isso? Tem muita gente que fala, quero uma tatuagem porque ele tem uma tatuagem. Mas muitos têm uma história por trás daquela tatuagem, A maioria. né? A maioria. Isso é a o maioria. bacana de você trocar ideia e... É isso mesmo. Tanto é que quando a pessoa vai tatuar alguma coisa, eu nunca pergunto por quê, tá? Eu sempre tento melhorar a ideia que ela me deu, porque talvez a pessoa não se sinta à vontade de falar o porquê quer tatuar um microfone no braço. Eu trabalho com podcast. Cara, mas de repente o cara não quer falar pra você, de repente o cara quer tatuar alguma coisa no braço ou na perna, uma coisa que é dele. Aí, ó, a esposa já mandou, a esposa também quer fazer. Nossa. Então vai ser o casal que vai. Minha Aí, esposa quer fazer. cara. Minha esposa tá brava, rapaz, porque só eu que tenho a lembrança do filho, né? E ela quer fazer ainda. Claro. E eu falei, temos que fazer. Eu falei, Bora. temos que Vamos fazer aí. vamos fazer o retrato aí. É Mateu? Mateu. Vamos fazer o retrato do Mateu. Fica lindo. Mateu aí. Até uma tatuagem que foi que nós ia fazer uma vez, ia ser 2 corações pra fazer nosso casamento e um coraçãozinho azul pra homenagear o nosso moleque. Entendeu? Muito legal. Mas é coisas que a gente quer fazer. Minha esposa tem 2 tatuagens também. E eu tenho 3. Eu falei, quero fazer a 4ª já. E eu quero fazer uma pra simbolizar o casamento também. Eu tenho umas coisas na cabeça, meio louca aqui. Isso aí, cara. Vai salvando, que uma hora você põe em prática. Entendeu? E fala pra mim uma coisa. Técnicas e equipamentos de tatuagem mudaram muito dos últimos anos pra cá? Como você vê isso daí? Mudou muito. O que você tá falando? Tamanho de máquina, Pois agulha? as máquinas que eu utilizava quando eu comecei a trabalhar eram máquinas de bobina, né? Pesadas e barulhentas. Aquela fazia pé, ficava Teve uma época que eu tava trabalhando de protetor auricular, porque aquilo tava prejudicando a minha audição. Sem contar o peso, Sim. fio, que tudo bem que a gente isolava o fio, tudo, mas aquele fio que você tinha. Pesado, Você ia né? fazer 3, 4 tipos de traço ou sombreamento, tinha que ter 3, 4, 5 máquinas montadas, né? Hoje em dia não, com aquelas agulhas daquele tamanho, tinha que lavar os bicos, desmontar, esterilizar, autoclavar. E, cara, era tipo assim, um dia da semana só para isso. Hoje a máquina é isso aqui praticamente, ó. Tanto é que ela chama PEN. É uma máquina desse jeito aqui, um pouquinho mais grossa, tá? Tem vários calibres e tal. E aqui você coloca, e ela é híbrida. Ela não é uma máquina para traço, não é uma máquina para pintura. Ela você consegue regular, ela faz tudo. Detalhe, com uma bateria que dura 7 horas. Acabou o fio, acabou tudo. Acabou tudo. É isso aqui. Até pra força na mão ficou melhor, né? Nossa, cara, você pode ver que hoje em dia as tatuagens elas nem agridem tanto mais a pele. Tá? Hoje em dia a gente consegue, as agulhas são mais afiadas, são mais precisas da batida, então realmente favoreceu muito e eu me favoreci muito dessa tecnologia, porque eu sou um cara que eu busco sempre tá me informando em feiras, Tatuíque, recentemente eu fui para o Sul também, em Porto Alegre, onde eu tive o prazer de estar fazendo um workshop também lá, e saber das novidades. Né? E sem contar que na rede social também chega muita coisa pra gente hoje em dia, cara. E a gente tem uma loja muito boa em Americana também, que eu gosto muito de comprar lá. E o cara também é super atualizado, que é a Tatuarte, do Bruno Larose. Americano tem alguns lugares que vende aqui cara, também, né? Olha, de verdade, eu nem sei se podia estar falando o nome da loja. Não, cara. fica tranquilo, aqui você fala o que você quiser. Cara, mas assim, não... Só não xingando o pai e a mãe, o resto... Eu nem sei quantas lojas de suplementos e tatuagem que tem em Americana. Mas não deve perder tempo. Tem que ir direto na Tatuarte. Já deixa o endereço dele aí. Procurou o Bruno Larose. Cara, o endereço dele é atrás do SESI ali.
Ah, esse eu vi. Fica ali perto do restaurante Dona Lola. Dona Lola. Pra baixo do Dona Lola. Pronto, já vi. É isso que eu ia falar pra você. Eu gosto de Tem almoçar um lá que é passa- baratinho. É, lá é barato e gostoso. Então Você ali, só não ó. pode ir até meio-dia ali, que ali a fila é grande. Nossa. Mas depois dá 1 hora. Tatuarte. Eu não tenho muito, minha bom. esposa sabe, eu não tenho muita coisa ali do restaurante, rapaz. Fui lá uma vez com meu moleque pequeno. Meu moleque comeu tanto. Cara, mas ali é bom, né? Pequenininho, comeu, tomou leite, tudo, aí gorfou tudo. Nem mim. O pai tem aquela coisa, né? E eu tenho amizade com os donos lá, tudo. Eles começaram a falar, rapaz do céu, eu fui em casa, eu moro na Alvorada, né? É. Aí fui em casa, troquei de roupa e voltei pro restaurante de novo. Eu falei, e ali o lugar eu conheço onde que é do lado deles ali. Do lado. Chama Tatuarte, é um pioneiro em Americana, ele tá desde sempre. É um parceiraço mesmo, de verdade, cara. De verdade, assim, de chegar material e falar, Paulo, não vou nem cobrar, tá aqui, experimenta e fala pra mim. Ó, é um cara aí que eu deixo o espaço aberto, é pra vir contar como que Cara, como que surgiu a ideia de montar uma loja, é um ser humano. representante aí de... Ele é um ser humano sensacional, a equipe dele também é muito boa. Você vai gostar muito de entrevistar esse Já cara. deixa já o espaço pra ele aí. Ó, Beleza. antes da gente entrar nos vídeos seus aí, só vamos dar um aqui, ó. O Martins aí, ó, já recebeu orçamento Calma aí, já recebeu orçamentos em locais onde a sombra não cabe? Orçamento? Já recebeu orçamento em locais onde a sombra não bate? Ah, tá. Ah, Agora que eu entendi a pergunta dele. já. Nossa, tem uns caras sem noção, né, mano? Tem sim, tem. De vez em quando chega um orçamento desse tipo aí, mas como eu já falei anteriormente Deixa aqui, quieto, né? eu não, nem pro lado do feminino nem do masculino eu não faço. Procura outros, tem bastante que faz, né? Deixa Vai quieto. que gosta também, né? O cara que lute pra achar outro tatuador, porque aqui não vai achar, não. E outra, né? Não vai, né? E outra, aí o cara. Onde Aí a vamos sombra lá, não né? O bate. cara quer escrever um nome grande, aí o nome. Só cabe o nome curto também, não dá também, Pois né? é, né, rapaz? Melhor deixar quieto. Deixa pra lá, né? O Vitor aqui, ó. Qual foi a tatuagem mais engraçada que você fez? E tem uma outra pergunta aqui pra você do Mendes aqui, ó. Você já atendeu muitos casos de pessoas que fizeram tatuagens com nome, rosto de namorada, que terminaram e depois quiseram cobrir ou fazer algo por cima? Isso é o que deve mais ter, né? Cara do céu, vou responder primeiro a primeira tatuagem, a primeira Qual foi a pergunta mais do engraçada que você fez? A tatuagem mais engraçada foi 2 amigos que estavam no bar, apostaram alguma coisa que eu não sei o que é, não quis nem saber. E quem perdeu teve que tatuar um Tiranossauro Rex chupando um sorvete na bunda. Pronto, falei. Olha, rapaz. Nem sei se podia falar bunda. Pode, aqui você fala o que você quiser. Bumbum. É. O cara teve que... Eu tatuei, porque aqui foi aqui do lado, aqui, sabe? Sim. Mas foi um dinossauro chupando sorvete. Beleza? É isso. E a segunda pergunta? E a segunda pergunta é sobre pessoa que vai lá cobrir rosto de ex. Cara, isso daí é uma Tem constante bastante. na vida de todo tatuador. Todo tatuador. E chora depois. Cara, ó, eu já fiz o rosto de Jesus Cristo em cima de ex-mulher de cara, rosto de ex-mulher. Cara, eu já fiz o Che Guevara em cima de rosto de marido. Já fiz cachorro em cima de rosto de mulher. Já fiz palhaço em cima de rosto de marido. Fiz tudo isso já. Realmente. Hoje o pessoal tá ficando um pouco mais esperto nesse sentido. Então, Isso que eu ia perguntar pra você, não tem mais. muitos iludidos que vai lá, tá 2 meio com a pessoa, fala, leva junto, aí, não, o amor da minha vida. Esse é um dos casos. Escreve o nome dela aqui. Esse- Aí dá 6 meses o cara volta lá com você. Se eu conhecer o mínimo da história da pessoa, eu não faço. Esse é um caso clássico de tatuagem que eu não pego pra fazer. Não faço. Porque tem os iludidos da vida, Não né? faço, cara. Eu não faço, cara. Porque eu sei que daqui a pouco o cara tá lá pra cobrir. E se eu tiver um pouquinho de afeição pela pessoa, se for um amigo, alguma coisa, eu falo, mano, não vou fazer, procura outro. Tá doido? Não adianta, ninguém, sabe, acho que ninguém... Da minha opinião, né, eu não tenho e não faria em mim nem na minha esposa. Não. Ô, Aníbal, põe os videozinhos aí, primeiro e segundo aí que eu montei das tatuagens pra ele tá falando um pouquinho aí. Aí. Tá aí, ó, isso aí é o rostinho da netinha do Daniel. Isso aí mesmo, cara. Isso aí foi feito tudo num dia. Aí. A Helena, ó. Que bacana. Ficou bonita. Aí, esse é um tipo de hiperrealismo que a gente faz, né? Aí nem precisa nem falar, né? O cara gosta pouco, né? Imagina. Mas Imagina você mete Palmeiras ali, eu quero ficar doido, hein? Aí, tá vendo? Esse aí eu fiz na Roseli também. Estilo mexicano, né? Isso mesmo. Esse é um tigre, né? Tigre. Um tigre, tá um pouquinho ruim de vida aqui. Aqui fica ruim, mas lá, leão. Ó, o leãozão que a gente fez no Fernando.
Olha, se eu vejo a tatuagem, eu lembro até o assunto que eu tive com a pessoa no dia. E aí a menininha de novo, a Helena. Eu acho que pegou, faz o outro agora dos vídeos. Tá vendo? Ai. Esse é o tipo de tatuagem personalizada que eu falo, ó. Tá vendo? Sim. Tudo foi escolhido com muito carinho, né? Todos os elementos dessa tatuagem fazem sentido para a pessoa que foi tatuada. Aí é um trabalho que eu faço de micropigmentação capilar também, né? Que bacana. É isso aí mesmo, ó. Fica 3D, fica muito bom, né? Olha. A pessoa rejuvenesce bastante mesmo e fica natural. Vendo? Ó, tá aí o resultado. É um trabalho à parte que eu faço aí, cara. Ah, e a cobertura do nome da ex, tá vendo? Ah, Uma fênix. pronto aí, ó. Que surgiu das cinzas. Aí, inclusive, nesse caso, ele quis fazer a fênix justamente por esse motivo que você falou aí. Que bacana. Aí é um lance de liberdade, né, cara? Animais faz bastante isso aí também. mesmo, cara. Aí mostra um pouco do processo, né, de como a gente faz desde o começo, a aplicação para as pessoas entenderem, né, que a tatuagem não nasce do nada, né? A gente tem todo um trabalho, retira pelos e tal, e acha a melhor posição, o melhor tamanho para estar colocando o decalque na pessoa. Isso aí, ó, tudo começa assim. Você vai perceber essa tatuagem aí, ó, a parte de E cima uma tinha coisa feito... vai interligando com a outra, Isso, né? a parte de cima eu tinha feito uma semana antes. Aí você vai perceber que eu falei para você que não tem contorno. Opa. Mas tá tranquilo, olha lá, foi. Vai. Tá vendo, ó? Não existe contorno. Eu vou pintando sobre o decalque, você vai perceber a profundidade que dá no trabalho a hora que finaliza ele. A rosa parece que vai sair do braço, parece que ela está arredondada, né? Você vai perceber isso aí. É um vídeo um pouco longo. Aham. A bússola é um trabalho muito arrojado também do realismo, principalmente a parte de escala dela, de numeração, que a gente tem que fazer tudo. Tá todos os números ali, né? É isso aí, cara. Eu não trabalho rápido assim não, tá? Isso aí tá acelerado, né? Só pra falar para as pessoas, senão os caras vão falar, ô louco, mano. O cara é ninja, né? O cara realmente é o The Flash da tatu. Cara, eu tô cansando já de ver esse cara trabalhando, hein? Daqui a pouquinho vai ficar pronto. No final a gente coloca o branco, que vai dar justamente a parte de luminosidade na tatuagem, né? Que é a luz, né? Que é a cereja do bolo, né? Tem que ter, né? Todo realismo precisa de colocar um branquinho, né, mano? Você vai ver na hora de ficar pronto como fica bom, mano. Fica bem... Teve um caso também que eu fiz uma gota de sereno numa rosa e a cliente começou a limpar com o papel. Eu falei, você vai se machucar. Ela falou, não, é que tá molhado aqui. Eu falei, não, essa gota aí eu que fiz. Tatuagem. Aí o tatuador se acha, né? É. Olha lá. Bacana, hein, ó. Fechamento inteiro do braço. Foram feitas 2 sessões, aí 6 horas de trabalho. Bonito também. Essa daí é o verdadeiro, né? O Cavaleiro Templário, né, Sim. cara? Ó. Com a medalha de São Bento. É o que você falou, a medalha também hoje tá bem alta também, Muito, né? cara, muito. É um trabalho bem... Aí. Olha. Mas é isso. Olha, isso aí tá Essa vendo? da moto eu vi bacana, hein? Isso aí é o caso do cara que é a moto dele. Eu fiz a montagem do painel da moto dele, As correntes, né? as correntes e a foto dele. Tá vendo? A corrente ficou Aí, ó, muito bem fica feita. muito as bem coisas. feito, né? Painel lá em cima. Sim, tá tudo certo. Acho que eu não tenho a foto dela concluída, mas ela foi concluída certinho, acho que 15 dias depois dessa sessão. Nossa, aí nem... Aí eu fazendo cupim, pelo amor de Deus. Ah lá. Vocês me lascam mesmo, hein? Tem que fazer a foto, olha lá. Cristian, coisa. Aquele cupim lá ficou bom, hein? Aí, a gente sabe que da próxima vez já traz o cupim pra nós Deixa comer. comigo então, cara. Traz o cupim que eu arrumo o chopp. Demorou, louco. E aí você vai ter aquelas pinguinhas aqui já, né? Que você falou, aí né? já vai ficar top. Tem marcado de vir você e o rapaz lá da... junto. Vamos marcar. O Bruno Larose, da Bruno Tatuarte. Larose aí. Vou falar com ele. Aí é meu estúdio, tá um pouquinho dele. Uma maca muito confortável, né? Chamada maca Robocop. Ó, o Leão. Ó, o tal do leão que eu falei pra você. Quantos você já viu o leão até agora aí? E muito bem feito, hein? Tá, muito obrigado. A gente, né, acaba que a gente fica prático nisso, né, cara?
Aí é uma cobertura. Eu conheci o japonês que tinha uma dessa. Olha lá. Então. É um dragãozinho meu pai murcho, do tadinho. céu. É isso mesmo. É meio desnutrido. Tá vendo? Esse é o trabalho que já até passou aí já, ó. Só que aqui é o vídeo, né? Trabalho, cara, é um trabalho desse aí, ó. Se o cliente ficar de boa e tal, 3 horas de trabalho a gente faz tudo isso. E rápido, hein? Eu gosto muito de Rápido. pegar e trabalhar e fazer tudo de uma vez, caso o cliente tenha essa resistência. Eu tenho, então se o cara tiver resistência, eu adoro. Olha, esse aí foi um fechamento de braço total do João, do Toledo. Bonito, hein? Tá vendo? Se você ver, tá tudo conversando, tá vendo? E é o que eu falo pra você que você falou, o cinza e preto, no meu ponto de vista, porque imagina se ter colorido. Pois é. Cansa, né? Cansa, Tem quem chama muita goste, cara. atenção, muito... Tem quem goste, mas cansa, cara. Olha o detalhe do abdômen, das Sim, coisas, sim. muito, ó, muito bem feito. Muito obrigado. Isso aí, cara. Aqui o cliente, tá vendo? Ó? Ele colocou Trinco, ó. Ele colocou o nome da empresa dele no boné do cara segurando o filho ali. Porra. Então você vê como que é personalizado o negócio, cara. E a gente acaba que se envolve com todo mundo. Aí já tá repetindo. Porque já voltou já. É isso aí, é o capilar do Paulão. E falando desse assunto aí do capilar, você também tem um projeto junto com a esposa, né? Isso mesmo. Fala um pouquinho pra nós aí. Cara, a gente tem um projeto já faz alguns anos já, chamado Tatuagem do Bem, que a gente faz de maneira gratuita, né? A gente faz uma por mês, de maneira gratuita, a reconstrução da areola, né? E do bico em 3D de mulheres que passaram pela cirurgia para retirar câncer de mama, né? Após fazer a reconstrução, colocar o silicone direitinho, a mulher ela fica sem a areola. Então eu faço de maneira gratuita o desenho, né, em 3D dessa areola. Que bacana. Tá? E minha esposa me ajuda muito nesse processo. E é um dos trabalhos assim muito emocionantes que a gente faz, né? É porque é uma história ali de quando- triste e de superação, Isso, quando a mulher levanta da maca, né, que ela deita ali sem a tatuagem, quando ela levanta e vai até o espelho assim, geralmente a gente tem que estar com uma cadeira próxima que a pessoa bambeia. A pessoa ela fica besta de ver o né? resultado. Autoestima, né? Isso, e ela se sente mais querida. Os depoimentos que vêm desde tipo assim, nossa, agora eu vou até emagrecer agora, que eu tô me sentindo tão bonita, não que, né, que Sim. não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a mulher fala isso, né? Eu vou ficar mais magra, eu tô me aceitando melhor agora, vou ficar com a luz acesa, porque até isso Sim, atrapalha na vida lógico. da mulher, né? Sim. Então a gente escuta depoimentos assim. Começar a olhar no espelho melhor, Isso essas mesmo, coisas. isso mesmo. A pessoa começa a querer se cuidar. Sim. A Eunice Alcântara, que é o melhor tatuador de Americana. Ela é suspeita, né? Nem um pouco, né? A esposa. Você vê? Tem, mas Ela tá querendo ganhar uma tatuagem. Você vê, mas é isso que eu falo. Se a esposa não é um alicerce nosso, Sim. porque é que nem eu falo, quando eu comecei aqui, até minha esposa ficava brava, falava, você pode achar que eu tô brigando com você toda vez, mas é a crítica construtiva dela que faz a gente melhorar. Cara, muitas vezes a gente se empolga, né? E elas são aquelas pessoas que colocam a gente no lugar da gente. Nem sempre é o que elas falam que a gente quer ouvir. Mas é o certo, né? mas Mas a gente precisa daquela pessoa e outra. A gente sabe que a nossa esposa não vai querer nosso mal. Não. Jamais. Então, às vezes, a gente tá numa situação assim que elas estão fora, que elas conseguem ver melhor que a gente. Tipo assim, olha, essa pessoa não serve para estar andando com você, toma cuidado. Ela consegue ver além da nossa amizade com um amigo, por exemplo. E não é por mal, ela não está querendo te afastar dele, ela só está te alertando em relação a isso. E no caso do trabalho, para mim foi importantíssimo o apoio dela. Porque eu era um jovem com 2 filhos pequenos na época, né? Hoje meus filhos são grandes, já são formados, tudo. Mas na época, assim, se ela não me apoiasse, cara, eu abri mão de uma multinacional com um convênio médico, com um salário muito bom, eu era mecânico de robôs, né? Para me aventurar no ramo da tatuagem. Então, se ela falasse assim, não, vem comigo, que se der certo, deu certo, se estiver errado, eu estou do seu lado. Juro mesmo, se ela não tivesse me apoiado, eu não teria ido. Sim. E hoje a gente pode ver que o seu ramo está muito bem, a empresa que você estava não é mais aquelas coisas que era antigamente. Isso mesmo. Hoje a gente conseguiu trilhar uma história dentro da tatuagem. Eu fico muito feliz, sabe, de quando a gente é reconhecido por aí. Quando a pessoa fala assim, cara, eu fiz uma tatuagem com você, cara, muito obrigado. Todo mundo pergunta quem fez. Sucesso.
Olha lá, bacana. que legal. E fala pra mim uma coisa. O que é mais desafiador pra você? Uma tatuagem de cobertura ou uma grande de realismo? Cobertura. E por quê? Cobertura. Cobertura sempre. A grande de realismo, tipo, se você for fazer um leão no antebraço ou um leão nas costas inteiras, o que vai mudar é só o tempo de execução, a técnica é a mesma. Agora, a cobertura é sempre um desafio. Você tá pegando você não está pegando um papel em branco. Você está pegando alguma coisa já toda rabiscada que você vai ter que arrumar e a pessoa tem que ficar feliz com aquilo. Não é qualquer coisa que você tem que entregar. Então a cobertura é sempre mais difícil. E existe alguma limitação para poder ser feita numa cobertura? O que você orienta o cliente nesse caso? Cara, chega casos lá no estúdio que a pessoa quer fazer uma cobertura da cobertura da cobertura. Entendeu ou não? O cara fez uma tatuagem, cobriu a cobertura e agora quer que eu faça uma outra cobertura. E eu percebo que a pele da pessoa já está muito machucada, a cicatrização está alta. É a famosa queloide, né? Queloide e tal. E nesses casos eu não pego. Aí isso é uma das limitações. E outra é o caso da pessoa ter alguma coisa muito densa no corpo e pedir para mim, mesmo que seja um desenho assim que na cabeça dela é viável, que eu falo assim, vai ficar razoável, mas se não for para ficar excelente eu não faço. Então essas são as limitações. Tem parte do corpo que você fala, não vai ficar legal. Não tem jeito, não dá. Cara, não dá. Eu tenho, cara... A pior cobertura que tem é quando o cara tem, por exemplo, uma pessoa tem uma frase que contorna o antebraço inteiro. Aí eu quero cobrir isso aqui. Primeira coisa que vem, vamos fazer uma faixa preta em cima. Não, né? Muito clichê isso aí, né? Muito óbvio, né? Não, mas eu quero uma coisa pequena. Mas como que você vai fazer uma coisa pequena, retilínea, sabe? Aí você tem que, tipo, fazer uma tatuagem maior pegando todo o antebraço. A pessoa não aceita, a pessoa fala que não. A pessoa quer cobrir uma frase com outra frase. Fala, mas como? Não dá, milagre eu não faço, né? Então são coisas assim que limitam. Entendeu? E como que é a sua sensação? De ver a sensação da pessoa se olhando no espelho e falando, poxa, me surpreendeu. Cara, eu gosto muito assim de quando eu termino um trabalho, perguntar para a pessoa, falar, e aí, ficou do jeito que você queria? E a coisa mais gratificante que tem para um tatuador, ou para qualquer pessoa que vende um serviço, um trabalho artístico principalmente, é escutar a pessoa falar assim, cara, não tá do jeito que eu imaginava, tá melhor. Cara, parabéns, seu trabalho é excelente. Continua. É o tipo de coisa assim que faz eu querer continuar no que eu estou fazendo. Se for para mim pegar e fazer de qualquer jeito, eu nem entro, eu nem começo, eu volto a ser mecânico. E que conselho você dá para quem está querendo entrar na área? Cara, eu quero aconselhar assim o seguinte, o tatuador ele ganha dinheiro, bastante dinheiro um tatuador. Só que não é do dia para noite não, tá? Você vai ter que ramelar muito, você vai ter que trabalhar muito. Eu mesmo, quando eu abri uma porta, primeiro estúdio que eu tive no Parque das Nações, cara, eu abri a porta do estúdio assim e do nada eu fiquei praticamente 20 dias sem ninguém entrar no meu estúdio, cara. Desde que começou, será que eu fiz certo? Exatamente, eu tinha acabado nessa parte a esposa apoiando. E aí a hora que começou a querer engrenar, eu fui assaltado, roubaram todo o meu estúdio. Putz. Estouraram a porta, levaram tudo. Até o que não roubaram, que era uma televisão grande que eu tinha comprado no cartão do meu pai, quebraram ela no lugar porque não conseguiram levar. Então foram muitos motivos que eu tive para desistir, mas mesmo assim, com o apoio da Eunice, minha esposa, a gente passou por cima de tudo isso e hoje a gente está onde a gente está, graças a Deus, né? E graças ao apoio da família também. Mas o conselho que eu dou é que não espera milagre, não. Aqui no mercado da tatuagem a concorrência hoje está muito grande e nem sempre ela é leal. Que é pior, né? É pior. Então, E se atualize também, né? Não viva do passado, né? Exatamente. Então, é um mercado muito bom, realmente. Depois que você está num certo nível de profissionalismo, o ganho é muito bom. Só que está cada vez mais difícil competir, cara, porque está tendo muitos profissionais do mercado e a galera assim que não se qualificou, que simplesmente fez um curso pela internet, nada contra, tá? Mas que já está se achando o cara e vai para o mercado e cobra qualquer preço e acaba que
quem não entende do assunto, que só consegue ver custo e não valor num trabalho de tatuagem, vai tudo para esses profissionais aí que comem baratinhos e que entregam uma porcaria de tatuagem, que depois fatalmente vão vir até mim para mim estar cobrindo. E uma coisa, agora eu estou falando isso aqui, é opinião minha, tá? Não é o Paulo. É o Paulo que tá falando, mas o outro Paulo. Não deixa de ser o Paulo. Não deixa de ser o Paulo. Mas, meu, quero fazer tatuagem também, presta atenção. Porque ninguém tá fazendo até em feira de cachorro, barraquinha de tatuagens. Meu, tem que ter higiene, tem que ter... Você não tá ligado, cara. E aí, o que você fala pra... Eu, pelo menos, sou contra isso, entendeu? Você vai lá, R$50 o desenho daqui, 30 conto o desenho... Mas, meu, por mais pequeno que seja, o que você falou, a pele tá aberta. Meu amigo. Você tem que ter um pouco de higiene ali, não tem? Meu amigo, um pouco. Você tem que ter muita higiene. Não existe pouca higiene na tatuagem. Ou você tem ou você não tem. Tá evento de cachaça, tá lá o Isso, coisinho cara. pra fazer. Aquela balada rolando, os caras fazendo fila. O cara... Feirinha pet, o cara tá lá com a barraquinha de tatuagem. Aquilo ali eu olho, cara, eu falo, cara, isso aqui é o festival da contaminação cruzada. Porque o cara até troca a agulha, mano. Mas ele não faz higiene na máquina, ele não troca o plástico da máquina. Vamos lá, 30, 50 conto, meu amigo. Então não paga nenhum material. O dia que você trouxer o dono da Tatuarte aqui, que é a loja de suplemento, ele vai te explicar. Isso não paga nenhum material de um trabalho. Não é barato. Tá? Eu costumo dizer assim que o valor, claro que o valor agregado numa tatuagem, o maior valor agregado é a arte do... É a minha arte e eu mereço isso. Só que o custo de você manter um estúdio decente hoje em dia, todo legalizado como é o meu, não é barato. Tá? E a gente paga até para recolher o lixo. Né? Aliás, é uma crítica que eu faço aí, que antigamente não era assim. Hoje a gente tem que pagar uma biotrans da vida aí para poder recolher meu lixo hospitalar, porque eu não posso colocar no lixo comum isso. Né? E eu pago, não é barato, tem que pagar, paga por peso. Até o papel que eu faço a limpeza na tatuagem do cara ali que saiu a tinta com o sanguinho, tem que ser descartado de maneira diferente, agulha, tudo certinho, tem que ser assim mesmo. Mas assim, poxa, a prefeitura podia ajudar. Né? Principalmente principalmente nós que somos MEI, que a gente precisa. É complicado, tá? É mais um custo que a gente não precisaria ter. Pior das hipóteses, que recolha e leva num posto de saúde, alguma coisa, pois né? E outro absurdo também que eu tô vendo agora aí, cara, nada contra quem agrega isso, mas eu não consigo entender, é rodízio de tatuagem. Você vai até o estúdio, você paga X e o cara te tatua por 6 horas. O que você aguentar fazer, faz, cara, né? Já vi isso daí já também, é um absurdo. Poxa, mano, cadê o sentido dessa tatuagem, cara? Aí eu falo pra você que esse é o tipo de cliente que vai pela quantidade, não pela qualidade do trabalho. Não existe isso. Ou a tatuagem, cara, não tem essa de zerar o cronômetro e vamos lá. É um negócio que tem que ser feito com amor, com carinho, com atenção. Muitas vezes não fazer por carinho, por amor, por atenção. Não fazer porque você tá ligado que você vai fazer uma coisa que o cliente vai se arrepender depois. E eu tô há muito tempo nesse ramo, porque eu já vi de tudo, cara. Eu já vi de tudo. Inclusive pessoas assim que acabaram de tatuar, gostaram do trabalho e viram para mim e falam assim, você sabe onde retira? Você conhece alguma clínica de remoção? Uhum. Eu falei assim, por quê? Você não gostou? Não, a tatuagem tá linda. É que eu tô olhando aqui, é um corpo estranho, eu não tô conseguindo me acostumar. No mesmo dia. Pô, quebra a gente, cara. Então, pessoas assim, tem que pensar muito bem, tem que pensar 1000 vezes antes de fazer uma tatuagem. Sabe? E tentar um lugar que ela não veja a tatuagem, vai. Mas uma coisa que eu falo pra você, minha esposa sempre falou isso pra mim, e hoje eu falo pra você, às vezes a gente até esquece que tem tatuagem. Fica uma coisa tão comum. Pois é isso mesmo. Que esquece que tem tatuagem. Você vai falar, tenho. Quantas tatuagens você tem? Tenho 3, mas... Ô, louco, tenho. Pois é, eu tenho tatuagem nas costas, do pescoço, que eu nem... A minha das costas eu nem lembro. Só quando alguém falou, trabalho bonito você tem aí, tá falando, valeu. Eu não lembro, de verdade mesmo. Certo, mas é um lugar assim que eu acho muito bacana a tatuagem. E outra, tatuagem eu fiz pra mim, não pros outros. Isso mesmo, é isso mesmo. Eu tenho essa opinião comigo. Cara, mas assim, que a gente não pode negar que uma tatuagem bem feita, ela embeleza nosso corpo, né? Eu sempre falo isso, né? A gente... Se você é um cara feio, quando você faz uma tatuagem, você continua feio, mas é tatuado. É um feio tatuado. Sim. Entendeu? É o que eu falando pra você. Eu demorei pra fazer tatuagem também porque um monte de coisa louca. Uma vez eu fui num cara, tenho amizade com ele e tudo. Cheguei lá pra ver, pra fazer um orçamento. O cara tava muito louco.
Louco, mas no extremo, rapaz. Daí eu olhei pra ele e falei, Então, né, não, cara? cara, isso aqui ajuda a brilhar pra fazer os... Eu falei, rapaz do céu, para. Ai, meu pai Não do dá, céu, não. Eu né, falei cara? assim. Aí Você ele falou, entraria num avião que o piloto estivesse louco? então. Então fica, só falo isso pra você. Aí ele, não, fica tranquilo, Paulo. Eu falei, filho, deixa quieto, não Pois fica é, cara, tranquilo, não. é impressionante, né, bicho? Mas ainda tem ainda. Nós é parceiro. Eu falei, tá bom, né? Continua sendo parceiro, mas não é por isso que eu vou tatuar com você. Ainda tem pessoas que pensam assim e trabalham assim, cara. Então aí vai de você se entregar o seu corpo pra um profissional assim ou não. Eu não entregaria. É loucura. E fala pra mim, qual foi a tatuagem mais desafiadora pra você e mais gratificante que você fez? Tatuagem mais desafiadora, mais gratificante, cara. Nossa senhora, tanta tatuagem, cara. Tanta tatuagem, bicho. Cara, desafiadora foi um fechamento de costa, braço e perna total traseiro do cara. Porra. Toda a parte de trás dele ele fez no estilo de Yakuza, né? Sim. E colorido, o que me dificultou muito. Foi quase um ano para fazer. Principalmente porque era uma arte tradicional japonesa. Sim. E colorida. Então foi um desafio muito grande assim que eu praticamente fiquei o ano inteiro vendo ele um sábado sim, um sábado não. Cada 14 dias, 15 dias, ele estava lá. Então praticamente eu virei irmão desse cara. Eu sei da vida dele todinha. Parceiro. Ficou parceiro, porque, cara, ele saía de lá e ia tomar uma cerveja junto, trocar ideia. Tipo, foi um desafio muito grande. E tinha dia que eu não tava muito afim, cara. Mas assim, eu precisava fazer o trabalho dele, que eu já tinha começado. E vários dias eu falei, fulano, eu não tô afim hoje de tatuar. Vamos só trocar ideia? Ele falou, vamos, demorou. Então a gente ficou amigo nesse ponto. Então foi muito desafiador. Sim. E a mais gratificante que eu fiz até hoje, sem dúvida nenhuma, são as tatuagens de areola que eu faço nas mulheres que tiveram câncer. Essas não é o concurso, não tenho o que falar. Não tenho o que Tem falar. preço que paga. Não tenho o que falar. Esse projeto ele iniciou por conta de uma doença na família, da minha tia, que também já faleceu, mas por um outro motivo, tá? E foi vendo o sofrimento dela, a vergonha às vezes que ela sentia, a autoestima, como ela murchou depois de ela ter feito esse tipo de procedimento, que eu como tatuador peguei e falei assim, não é possível que é um desenho, é 3D, é um realismo e eu sei fazer isso. E é gostoso você poder. Né? E isso deu um estalo. Ela é uma pessoa mais de idade, ela não admitiu que eu fizesse isso nela, né? Mas a partir dela que eu comecei a procurar saber tons distintos, porque não existe um tom, eu tenho que construir. Para você ter uma ideia, para fazer uma areola. É tom de pele, Cara, diferente. usa né? vermelho, usa azul, usa amarelo, usa branco. Então tudo isso eu tenho que fazer a mistura. Então eu tive que estudar muito a parte de colorimetria para me poder entender. E aí eu comecei a fazer e o resultado ficou excelente. Porque não é uma coisa padrão, né? Não. Cada um tem uma peculiaridade. Cada um tem um diâmetro, Sim. sabe? Ainda quando você tem uma para você copiar é mais tranquilo, senão você Sim. tem que E quando simplesmente pede ir as pelo duas, padrão. e aí? Aí vai pro padrão. Aí você vai pro padrão, faz duas igual e fica ótimo. E você já tatuou fora do país? Cara, não. Não. Tem vontade? Muita vontade. Tava tudo certo para estar indo para Portugal, agora em fevereiro desse ano. Mas eu tive alguns imprevistos aqui no Brasil e não pude ir. Mas assim, o convite foi feito. Eu tenho convite para estar tatuando em Setúbal, em Portugal. E na Irlanda também, em Dublin também. Tem um estúdio lá que a hora que eu quiser estar indo, eu estou indo. Só que eu estou passando por algumas coisas aqui particulares e eu quero resolver primeiro. Bacana. Eu não quero sair com nenhuma pendência. Bacana. Paulo, estamos no nosso finalmente aí. Maravilha. Considerações finais aí? Cara, só agradecer pelo reconhecimento, né? Por eu estar aqui, por você ter me escolhido, né? Porque a Americana, ela é um celeiro de ótimos tatuadores, né? São pessoas assim que... E pelo fato de você ter me escolhido para estar aqui, eu fico muito grato, tá? E agradecer a cada um, né, que assistiu essa live, esse podcast, né? Que é um podcast muito bem organizado, inclusive o seu estúdio aqui está de parabéns, tá? Obrigado. É isso, cara. É só agradecer. Só agradecer e deixar falar pro pessoal
que a gente tá com a agenda aberta, tá? Para mês que Deixa vem e endereço tal. aí, deixa Instagram, deixa tudo aí. Isso aí, o Instagram é Paulo Tatuagens, no plural, né? Então você pode estar acessando lá tem todas as minhas informações, beleza? É isso aí. Segue lá, Isso aí, segue, canal marca os lá. amigos aí, beleza? Você quer fazer uma tatuagem, vai lá, faz Isso um... mesmo. É isso aí. @ Paulo Tatuagens. Eu com NS no final. Acessou lá, tem todas as minhas informações, tá em meu portfólio lá. Show de bola. Já deixa o convite para você conversar com o parceiro lá para voltarem. Deixa tá? comigo. A gente vai, é bacana, um assunto muito bom. É o que eu falo, eu aprendo cada dia com o podcast. Isso aí mesmo. Porque Cara. é um assunto diferente do outro e a gente só tem a ganhar com isso daí. Sim, cara, você vê, até o que a gente conversou fora do ar aqui agrega, a gente sabe informações assim. Sim. Essa troca de informação é muito importante nas nossas profissões, principalmente, né? Sim. Paulo, quero agradecer. Aí, te parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado. Entendeu? Principalmente pelo trabalho voluntário que você faz aí com as mulheres, que eu sei que a autoestima delas vão lá em cima, entendeu? Isso é verdade. Eu já vi isso daí em reportagem, já é muito bacana. Parabéns mesmo. Parabéns pra esposa, que é difícil a gente achar uma parceira. Aí, Eunice. Uma parceira aí que tá, entendeu? Eu tenho a minha aí, tenho que tirar o chapéu. É isso aí, cara. Não é fácil aturar nós também, né? Paulo é complicado. Meu Deus do céu, Paulo é tudo gente boa. É, tudo Né? dormindo. Dormindo a gente é ótimo. Nem dormindo, viu, cara? Eu tô dando umas roncadas aí. É, quem- rapaz, nem fala isso. Eu tô, até meu filho caiu às vezes. Ah, então. Não, Negócio- mas tá tranquilo. Realmente as esposas são nossa base, né? Eu tive o privilégio de ser escolhido por ela. E a gente tá junto até hoje. E eu tenho certeza absoluta que eu tô onde eu tô graças a ela também. Sim. Parabéns mesmo, parabéns. Muito obrigado. A hora que eu coloquei e soltei, foi o que eu falei pra você. Alguns amigos já começaram a ligar pra mim, mandar mensagem. Ô, cara, parabéns. Pô, o cara tatuou eu, o Paulo tatuou eu. Você falou aí, meu primo, falou pra você, ô, meu primo, é que você vai lá, tudo. Pois é, cara. Você vê, a gente já tem uma história, né? É, entendeu? Graças a Deus. Show de bola aí. Pessoal, é isso aí. Quero agradecer a todos aí que nos assistiu aí. Lembrando que o podcast fica na página no YouTube lá. Amanhã a gente já começa a subir o novo vídeo também, que a gente faz uma pré-estreia. Você que perdeu ele ao vivo, ele vai continuar lá, mas também sexta-feira ele sobe no ar novamente, tá? Então vai estar lá com legenda bonitinho. E os cortes no Instagram. Vai estar no meu Instagram, no pessoal, no podcast de Olho na Cidade. O do Paulo aí. Entra no podcast de Olho na Cidade, se inscreve, compartilha. Entra no podcast, no canal, na Instagram. página do Instagram do Paulo aqui. Começa a seguir lá, que você não vai se arrepender. Um forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Mandar um abração aí para nossas duas esposas que finalizaram com chave de ouro aqui, ó. Mandando abraços e beijos para nós aí. Um beijo, Minha te esposa amo. Sueli, a Eunice, a esposa do Paulo. Obrigado por vocês estarem nos apoiando aí também no nosso trabalho. É isso aí, muito obrigado. Sem vocês a gente não seria ninguém aí. Com certeza não. Um forte abraço a todos aí, fica com Deus e até semana que vem. Valeu. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais um número.